Capítulo 6. Se as crianças convivem com a inveja, aprendem a invejar. A inveja surge da maneira como olhamos para as coisas. Podemos enxergar a grama do vizinho mais verde do que a nossa, seu carro melhor do que o nosso, sua casa mais elegante. Ou podemos apreciar e aproveitar a nossa própria grama, o nosso carro, a nossa casa. A realidade é que sempre haverá aqueles que têm mais do que nós, assim como também sempre haverá o que tem menos. Cabe a nós decidir como conviver com esse fato. Se estamos insatisfeitos, constantemente nos comparando com os que têm mais e com inveja do que eles possuem, é muito provável que nossos filhos sigam os nossos passos e vivam suas vidas atormentados pela cobiça e pelo desapontamento. Temos de domar a natural inveja que existe em nós, para que nossos filhos aprendam a apreciar aquilo que eles têm, em vez de sofrer pelo que não têm. O seu é melhor do que o meu. Perceber as diferenças e fazer comparações é normal e inevitável. E, na verdade, é essencial à nossa existência. A capacidade de distinguir as coisas é um elemento importante na imprescindível habilidade de observar. Para as crianças, aprender a ver as diferenças é o primeiro passo para saber pensar de modo crítico. São as conclusões a que chegamos como resultado de nossas comparações que podem nos causar problemas. Os sentimentos destrutivos de ciúmes e de inveja. As crianças estavam brincando no jardim quando o pai chegou com um carro novo em folha. A mãe ficou satisfeita por ele ter conseguido o carro da cor que ela queria, e as meninas ficaram muito animadas com a novidade. Era o seu primeiro carro novo, uma surpresa completa. O pai estava muito orgulhoso. Cuidar do carro novo era uma tarefa de que todos gostavam. Durante as férias, as meninas ajudavam a lavar o carro nos finais de semana, e quando andavam nele, comportavam-se perfeitamente. Não pondo os pés no estofado e não comendo lá dentro. Meses depois, um dos vizinhos também comprou um carro novo, um modelo mais na moda e por um preço mais baixo. Quando o pai soube, aborreceu-se. Deveria ter comprado aquele modelo, disse ele. Se tivesse esperado mais uns meses, teria feito melhor negócio. Não faz mal, a mãe consolou. Nosso carro é perfeito para nós. O pai achou que ela não compreendera e continuou ressentido. As crianças não sabiam bem qual era o problema que surgira de repente com seu carro maravilhoso, mas, decididamente, perceberam a mudança na atitude do pai em relação a ele. Viam-no olhar para o carro do vizinho com inveja sempre que o outro saía da garagem. Sabiam que ele estava aborrecido, apesar de não compreender o porquê. Sua perda de entusiasmo foi contagiosa. O carro não parecia mais especial para as meninas. Começaram a comer seus petiscos no banco de trás e jogar os farelos no chão. Depois de um certo tempo, o estofamento também deixou de parecer especial. A atitude do pai afetou não somente seu próprio bem-estar, como o de sua família. Ele passou para as filhas a mensagem de que o valor pessoal depende da propriedade e posses. Não é uma boa mensagem para se transmitir aos filhos. Fazer comparações nem sempre causa problemas. Pode igualmente levar à valorização e admiração. Se o pai tivesse conseguido não confundir em sua cabeça a boa sorte do vizinho com a sua, poderia ter sentido respeito pela capacidade de negociação do vizinho. E admirado o seu carro, enquanto continuava a sentir prazer em usar o seu. Às vezes, não são bens materiais que despertam inveja, mas os filhos dos outros. Isso se dá sobretudo quando vemos nossos filhos com extensões de nós mesmos e achamos que o que fazem nos diminui. Ao confundir nossas identidades com as de nossos filhos, acabamos fazendo comparações que levam a uma competição nem um pouco saudável. De repente, passa a ser importante para nós de quem é o filho que começa a andar primeiro. Qual deles entrou para o time, ganhou o prêmio, tem a melhor aparência, tem mais amigos e consegue vaga em um colégio muito disputado. Uma jovem mãe contou-me o seguinte. Lembro de ter escutado uma outra criança lendo uma história bem elaborada para sua idade, quando minha filha nem ao menos se interessava por O Gatola da Cartola. Fui devorada pela inveja. Dei comigo, não só desejando que minha filha pudesse ler como a outra, mas que aquela pequena e inocente garotinha de 4 anos engasgasse com uma palavra mais complicada e calasse a boca. Àquela altura, percebi a dimensão dos meus sentimentos e não fiquei nada satisfeita comigo.
Haverá sempre crianças que são melhores, mais rápidas, mais espertas, mais bonitas do que os nossos filhos, dando-nos oportunidade ilimitadas para ter inveja. Entretanto, nesse caso também, podemos optar pela maneira de encarar a situação. Em vez de só enxergar as incapacidades dos nossos filhos, o mais recomendável é ficarmos atentos a seus pontos fortes. Então, quando surgirem as inevitáveis comparações, seremos capazes de apreciar as qualidades especiais de cada criança. Além disso, precisamos reconhecer que os sucessos e fracassos de nossos filhos são deles próprios, não nossos. Amamos nossos filhos e é natural que nos alegramos quando são bem-sucedidos e nos entristecemos quando não são. Contudo, precisamos ter certeza de que nossas esperanças e expectativas para os nossos filhos estão de acordo com a personalidade e potencial deles, e não com os nossos desejos não realizados. Rivalidade entre irmãos. Também é natural os irmãos competirem pela atenção ou elogio dos pais. Comparar um irmão com o outro, ou, pior ainda, favorecer um deles em detrimento do outro, intensifica muito essa competição normal e diminui a possibilidade de esses irmãos serem amigos mais tarde. A mãe tentava incentivar Sharon, de 7 anos. Você precisa se esforçar para melhorar a sua letra, disse ela. Se treinar, vai ficar com a sua letra bonita, como a de sua irmã. Sharon olhou para o lado oposto da mesa de jantar, para a irmã de 10 anos, que estava claramente fazendo seu dever de casa. Os professores gostavam mais dela. As outras crianças gostavam mais dela. E até a mãe gostava mais dela. Sharon não sabia se detestava a irmã ou ela própria. Não sei fazer nada direito. Meu lápis mancha tudo. E detesto aprender a escrever, explodiu ela, correndo em seguida para o seu quarto para chorar. Quando a criança reage de modo tão negativo, há algo que dizemos é um sinal de que devemos examinar as nossas intenções. O primeiro impulso da mãe de Sharon foi ficar na defensiva, sem saber por que a filha estava sendo tão pouco sensata. Mas, se parasse para refletir, veria que fizeram uma comparação injusta, que podia estimular a competição entre as irmãs. A mãe teria de compreender os sentimentos da menina e desculpar-se. As crianças costumam ser incrivelmente generosas em sua capacidade de perdoar, sobretudo quando os pais se mostram dispostos a admitir seus erros. Também seria bom ela garantir à filha que daí em diante não a compararia mais a ninguém, a não ser com ela própria. A realidade é que mesmo estando alertas o tempo todo, o que ninguém pode estar, e monitorando cada uma das nossas palavras, ainda assim não conseguiríamos evitar rivalidade entre irmãos. As manifestações mais comuns são bastante elementares. A mãe está cortando um bolo para a sobremesa. Linda e Gary, os gêmeos de 5 anos, observam-na com toda a concentração, prontos para reclamar caso se sintam prejudicados. Ora, é muito difícil cortar fatias de bolo exatamente iguais. Alguém sempre acaba ganhando uma fatia maior ou mais calda. Mas é importante tentar. Podemos achar graça na insignificância desse exemplo, mas esses momentos são precisamente os que acumulam na mente da criança ao longo do tempo, deixando algumas com a convicção: mamãe sempre gostou mais de você. Leve a sério os ciúmes de seu filho e sempre que possível faça o que puder para equilibrar a situação. Lembre-se, o bolo é um símbolo do amor e da atenção maternal. Ao fazer tanta questão de pedaços iguais, as crianças podem estar expressando sua necessidade de se sentirem amadas na mesma proporção. Em vez de deixar escapar algum comentário que as encabule, podemos reagir à sua necessidade generosamente, abrindo caminho para que elas façam o mesmo com os outros mais tarde. A mentalidade do grupo. Suzane só anda de cabelo solto, por que eu não posso? Mas Mike ganhou aquele modelo novo de tênis. Todo mundo tem orelha furada, também quero furar as minhas. Crianças de todas as idades costumam desejar ter o que as outras possuem. Roupas, amigos, boas notas, um carro, cabelo cacheado, cabelo liso. Imaginam que, se tiverem a mesma coisa, ficarão iguais aos amigos que admiram. As crianças confundem facilmente habilidades e bens materiais com bem-estar. Pensam que precisam de certas coisas para se tornarem populares, atléticas ou seja lá o que for, e acreditam que essa é a maneira de se sentirem bem e respeitadas por si mesmas. Infelizmente, essa atitude só faz preparar o terreno para a decepção, como muita gente aprende pelo método mais difícil.
Durante a pré-adolescência e a adolescência propriamente dita, quando as crianças estão mais voltadas para os seus companheiros do que para seus pais, muitas se mostram obcecadas em possuir o que consideram certo. É também nessa época que estão aprendendo a pensar de modo abstrato e filosófico, e começando a definir seu lugar no mundo. Esse processo pode ser, no mínimo, um pouco assustador, e os adolescentes procuram refugiar-se na confusão no grupo. Encaixar-se nele passa a ser crucial. Precisamos ajudá-los a descobrir que as diferenças individuais são positivas e, de fato, são desejáveis. Queremos que nossos filhos adquiram autoconfiança e não sintam a necessidade de copiar os outros, nem anseiem possuir determinados objetos apenas para fazer parte de um grupo. Um adolescente com uma autoimagem forte estará menos inclinado a imitar os outros. O que não quer dizer que as crianças não devam ser influenciadas por seus amigos. Tomar como modelo um amigo que admira não é o mesmo que imitá-lo. E a admiração pode motivar nossos filhos para estabelecerem objetivos pessoais e realizarem coisas que talvez não fizessem sem esse estímulo. Mesmo que não cumpram suas metas, um adolescente inspirado pela admiração e pelo apreço, e não pela inveja, estará mais bem preparado para ver a situação de um ponto de vista melhor. Carlos foi escolhido para capitão do time. Pena que não fui eu, mas acho que vai ser ótimo para todos. Nosso time vai ficar muito forte esse ano. Não vamos perder nenhuma partida, diz Mark, que esperava ser eleito o capitão do seu time de futebol do colégio. Os adolescentes precisam de ajuda enquanto exploram quem eles são. À medida que atravessam esse campo minado, que é a adolescência, é imprescindível saberem que podem contar conosco para auxiliá-los a identificar suas maiores qualidades e aprender como expressá-las. A melhor forma de fazer isso é escutando muitas vezes nos momentos mais inesperados, dentro do carro, antes de dormir ou quando preparam um sanduíche na cozinha. São momentos que não podem ser planejados e, em parte, um dos motivos porque o tempo de qualidade nem sempre pode ser programado com antecedência. O segredo é deixar os jovens expressarem seus pensamentos e sentimentos e oferecer-lhes nossa perspectiva, mas de modo a não ferir a sua necessidade crescente de independência. Quando nossos filhos se abrem para nós, devemos ter o cuidado de escutá-los até o fim e depois partilhar com eles a nossa opinião, em vez de simplesmente dizer-lhes o que fazer. Assim, estimularemos o raciocínio independente em nossos adolescentes e não a submissão, dando valor a nossos filhos e a nós mesmos. Como pais, podemos escolher a maneira de ver nossos filhos e temos a responsabilidade de enxergar e apreciar o que é único em cada criança. Quando damos valor a nossos filhos, eles descobrem como dar valor a si próprios. Ao prestarmos atenção e ouvirmos seus desejos, preocupações, sonhos, piadas, histórias, damos a entender que são importantes para nós, que o amamos e apreciamos suas qualidades próprias e que não gostaríamos que fossem nenhum outro tipo de pessoa. Para que se aceitem assim como são, nós devemos mostrar a eles que nós também nos aceitamos assim como somos, com todas as nossas características e nossos pontos fracos e fortes. Não há melhor motivo para fazermos as pazes com nós mesmos e admitirmos nossas imperfeições do que saber que nosso exemplo pode levar nossos filhos a gostarem mais de si mesmos, tornando assim suas vidas melhores.